desta oficina. A oficina estava convocada para as 3 horas da tarde, são agora as 3 horas, mas se vocês concordam, podemos, sei lá, esperar uns 5 minutinhos para iniciar em caso de que alguém mais esteja entrando com retraso. Pode ser? Com certeza, com certeza. Obrigado. Boa tarde, Samuel. Seja bem-vindo. Estamos aguardando só mais alguns minutinhos para iniciar a oficina, ok? Muito bem, boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar, então, a nossa oficina sobre metodologias de análise de processos de luta por direitos humanos. Quero agradecer ao CESUSC
pelo convite para facilitar esta oficina, aproveitando também para parabenizar a instituição pelos 20 anos de trabalho. Particularmente quero agradecer ao nosso companheiro Prudente Melo, assim, um pouco à frente de toda a organização do evento, e também o Prudente faz parte da luta por direitos humanos há muito tempo, e a gente compartilha vários espaços de luta. Então, parabéns e muito, muito obrigado. Eu gostaria, na medida em que fosse possível, óbvio, respeitando aí a decisão de cada um, de cada uma, se pudessem ligar a câmera, ainda aproveitando que somos poucos, estas oficinas, são várias oficinas em paralelo, então, obviamente, a oficina tem uma dinâmica distinta das conferências, e quero, vendo por aqui já nossa amiga Rosângela Cavallassi, Samuel Martins, tendo que também está Kellen Gaik, mas, de qualquer forma, a Kellen acabou de sair, acabou de cair. Eu espero que não tenha expulsado ela, a nomear ela. Enfim, como somos poucos, eu vou sugerir fazer uma rodada de apresentação, até porque, aproveitando que somos poucos, e sendo esta uma oficina, eu entendo por oficina uma coisa mais de construção coletiva. Eu nem sei como se faz uma oficina online, mas vamos tentar esses desafios que a pandemia trouxe para todos nós. Então, eu vou sugerir fazer uma primeira rodada de apresentações. Posso iniciar eu, e depois passando a palavra para vocês. Eu gostaria, dado que a proposta da oficina que me foi dada em torno de umas metodologias de análise de processos de luta por direitos humanos, concretamente com a ideia, quando o Prudente falou comigo, com a ideia do diamante ético, com a metodologia relacional do Herrera Flores. Então, eu vou perguntar, aproveitando que somos poucos também, se vocês têm algum conhecimento, alguma referência do trabalho do Joaquim, e particularmente sobre o diamante ético, se já leram alguma coisa. Não tem obrigação de que seja assim, mas é só para eu conhecer um pouco o campo, as referências, o ponto de partida das pessoas presentes, ok? Bom, meu nome, como eu já disse, é Manuel Gándara. Eu sou venezuelano, mas moro no Brasil, no Rio de Janeiro, há 3 anos e pouco. Eu faço parte do Instituto Joaquim Herrera Flores e, nesse momento, estou como professor visitante na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Direito. Aí, minha formação é em filosofia, isso, de alguma maneira, perpassa as minhas preocupações, as minhas abordagens do tema de direitos humanos. Fiz meu doutorado em direitos humanos e desenvolvimento na Pablo Olavide, trabalhando exatamente com a teoria do Herrera Flores e tentando fazer pontes de diálogo entre o pensamento crítico do Herrera e autores latino-americanos, especificamente com o Hélio Gallardo, com Dussel, com Hinckelhammer. Então, a minha pesquisa, o meu trabalho está muito direcionado nessa linha do pensamento crítico em direitos humanos. Muito bem, acho que para efeitos do nosso encontro, isso vai ser suficiente. Então, se vocês gostariam de se apresentar, por favor, também para tentar construir aqui um ambiente o mais dialógico possível no marco da nossa oficina. Bem, eu poderia me apresentar. Eu sou Rosângela Lunardelli Cavallassi. Eu sou professora e pesquisadora. Sou professora da pós-graduação de urbanismo da UFRJ e sou professora do Departamento de Direito e da pós-graduação da PUC, Pontifícia Universidade Católica. Na Federal, eu sempre tive meu vínculo, desde sempre, como professora, pesquisadora em tempo integral. Agora sou aposentada na graduação, por isso que fiquei só na pesquisa.
sou pesquisadora do Estado da FAPERJ, do CNPq, e tenho uns títulos mais interessantes, atuais, que eu acho que é fazer parte da Associação dos Juristas pela Democracia. Eu acho que esse é o melhor título. E um outro título também que eu acho, me honra muito, é que eu sou diretora do Brasilcom, que é do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor. Eu trabalho a parte de urbano, direito à cidade e direito urbanístico, e também a parte de direito do consumidor, mais a parte de superendividamento. E sou professora de metodologia. Todo professor que é orientador, ele acaba virando um professor de metodologia. Então, há muitos anos eu dou aula de metodologia na graduação da PUC e metodologia de tese e metodologia também de mestrado no ProURB, que é de urbanismo. E o Herrera Flores eu conheci relativamente recente, que eu digo são uns 10 anos, para a minha idade, 10 anos é muito pouco, e fiquei muito encantada, porque eu sempre tive um professor que sempre foi minha referência no mestrado, que foi Luiz Alberto Vará, e apesar de eles não terem feito contato, ou fizeram, mas não diretamente, talvez, eles mantêm uma semelhança muito grande, são professores sedutores e professores que iluminam a estrada de quem os lê. Então, eu acho que o Herrera Flores é isso, ele vai iluminando o caminho da gente, e a metodologia dele do diamante é fantástica, é simplesmente fantástica. Então, e depois, nesse meio caminho, eu vinha conhecer o Gândara, Manuel Gândara, que é um profundo conhecedor, não só do Herrera, mas da ciência política, e assim estamos, quando podemos, trocando ideias. Muito obrigado, Rosângela. Muito um prazer ter você conosco aqui. Obrigado pela generosidade de compartilhar conosco. Sério. Samuel, por favor. Perfeito. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sou docente, para fazer algumas referências de apresentação, Samuel Martins. Eu sou docente da disciplina de Direitos Humanos na Faculdade de Jesus. Eu trabalho na Faculdade de Jesus com 3 disciplinas, que são Direitos Humanos, Direito Constitucional e também Direito Urbanístico. Eu achei bacana essa coincidência, professora Rosângela. E eu diria que é uma feliz coincidência, porque, obviamente, a temática do direito urbanístico converge muito diretamente com a temática dos direitos humanos, né, em vários momentos. Eu tenho mestrado em teoria e graduação em direito, mestrado em teoria e direito, e atualmente eu estou fazendo doutorado em direito constitucional. Esse é o meu caminho. Minha trajetória de pesquisa é sobre questões envolvendo as teorias democráticas, a Constituição e essa relação. Minha aproximação com o professor Herrera Flores não poderia deixar de ser ali no SESURC, né, pela proximidade com o Prudente, com o professor Rubens. E eu considero também um trabalho com muito potencial. Eu tenho usado, obviamente, na disciplina. É uma disciplina que tem 40 horas, eu gostaria de usar mais. Também tive acesso com o livro publicado pelo professor Manuel Gandara, então, que tem sido referenciais. Assim. Na disciplina de 40 horas eu tenho a preocupação de tentar apresentar a teoria geral e fazer uma referência também com a teoria crítica, igualmente. Mas é interessante em relação ao trabalho do professor Herrera Flores, porque os discentes que já pegaram o livro para ler sempre me deram respostas positivas. O livro me parece um livro que para os discentes também é bastante acessível, eu vejo isso com muito bons olhos.
E sim, a teoria do diamante também, eu tenho essa compreensão a partir da obra do professor Herrera Flores. Eu penso que a grande contribuição é a perspectiva relacional também, que é o que dá o tipo para essa oficina. Obrigado, muito obrigado, Samuel. Eu quero dar a boas-vindas a Camila Alves, que vi que está também aqui conosco. Camila, estamos nos apresentando, aproveitando que somos poucas pessoas. Se você gostaria de se apresentar, por favor. Bem, acho que não vai ser possível. Muito bem. Então, de qualquer forma, Camila, se você, quando puder, quiser se apresentar, não tem problema, ok? Bem, beleza, bem-vinda, Camila, ok? Seja bem-vinda. Esteja à vontade, se quiser abrir a câmera também, não tem problema, ok? Muito bem. Para mim é um desafio pensar como fazer uma oficina online. Assim, vou ser muito honesto, porque eu venho da educação popular e para mim, é um desafio dar aula sem a presença física, porque para mim a presença corporal é importante, sentir a energia corporal e tentar construir vínculos, circularidade, porque eu acredito que a ideia de uma oficina é a construção coletiva do conhecimento. Entendo que isso tem as suas limitações, obviamente o formato online é uma oportunidade no contexto da pandemia, permite fazer esse tipo de encontros, onde cada um está no Rio, você está em Santa Catarina, etc., mas também tem essas limitações. Então, o que eu gostaria é convidar todos nós a nos sentir realmente em um espaço de diálogo, fundamentalmente. Eu vou tentar fazer uma apresentação, sim, da metodologia relacional a partir do Herrera, eu vou me circunscrever muito ao Herrera, e depois apresentar a ferramenta de análise do diamante ético, mas com essa perspectiva de uma construção dialógica. Então, com toda tranquilidade, ou seja, vamos romper aqui, somos todos amigos, vamos estar tranquilos, isso não tem e eu acho que, sendo amigos, e o afeto também constrói conhecimento. Então, não tenho nenhum problema em manter a liturgia acadêmica. Isso faz sentido, mas neste contexto e neste momento, eu acho que podemos também flexibilizar muitos desses processos. Muito bem. A ideia que eu gostaria de iniciar com vocês é apresentar de maneira muito geral a proposta da metodologia relacional como um todo, por que falar de uma metodologia relacional, e, a partir daí, em um segundo momento, apresentar de maneira mais específica o diamante. Mas a primeira coisa que eu teria que dizer para apresentar a metodologia relacional é que ela só faz sentido como forma de análise dos processos de luta por direitos humanos, se você entende direitos humanos como não a partir de uma redução positivista, formalista, sino que entende direitos humanos a partir do que o próprio pensamento crítico vai dizer, que, por exemplo, no caso do Herrera, é direitos humanos como processos de luta por construção de vida digna. E, portanto, falar de direitos humanos não nega a importância da norma, dos marcos normativos, mas não se restringe a ela. E por isso faz todo sentido procurar uma forma de análise desses processos que são bem mais complexos. Vou aproveitar aqui e dar as boas-vindas ao nosso líder do seminário, aqui, o Prudente, que muito generosamente passou por aqui. Prudente, seja bem-vindo. Se quiser falar, sinta-se à vontade. Estamos iniciando apenas. Tá, só te saudar, Manuel. Eu vou dizer que eu vou assistir a oficina toda, porque é sempre um prazer que ver você desenvolver as ideias a partir do diamante ético, da teoria
da reinvenção dos direitos humanos. Então, vou ficar assistindo, vou abrir, inclusive, aqui o computador para ver melhor, tá ok? Muito então, bem. Um abraço, querido. Obrigado, Prudente. Um abraço. Bem, então, continuando, a ideia é, se o Joaquim entende, então, direitos humanos dessa maneira complexa, e ele se preocupa por apresentar uma teoria que ele fala, uma teoria, uma aproximação complexa, uma aproximação que dê conta da complexidade do fenômeno social. Por quê? Porque a pretensão dele é aportar elementos para uma análise que permita a reação. Ou seja, a ideia dele é, na medida que eu compreenda a luta de maneira mais ampla, eu vou poder identificar formas, estratégias de luta, eu vou poder ter um diagnóstico muito mais preciso e eu vou poder, então, reagir identificando os distintos elementos. E aí, então, não só tem respostas ou estratégias de luta no campo, sei lá, do litígio, ou no campo, especificamente, da construção normativa, senão que eu vou ter estratégias de luta mais vinculadas à cultura, estratégias de luta mais vinculadas a processos organizativos, com movimentos sociais, eu vou ter estratégias mais vinculadas a um debate no plano teórico. Então, a ideia do Joaquim é exatamente isso, dar conta da complexidade da realidade, dar conta da complexidade do fenômeno de direitos humanos, identificar todos os elementos, ou pelo menos uma boa parte deles, que participam desse processo, para, a partir daí, definir estratégias de luta. Então, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint para apresentar, vou tentar que seja rapidamente, até porque já vocês conhecem o diamante, já tem a literatura sobre ele, mas eu vou apresentar de maneira muito rápida, então, aspectos da metodologia relacional e do diamante, como uma coisa introdutória, para depois abrir uma conversa mais tranquila, tentando identificar questões, problemas, contradições, ou formas de aproveitamento dessa ferramenta. O ideal seria poder fazer um exercício, sei lá, vamos pensar agora o processo de gentrificação no centro de Santa Catarina, de Florianópolis, a partir do uso do diamante ético. Eu não sei se vamos nos atrever a isso, mas por enquanto eu vou apresentar a ferramenta e depois vamos vendo, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui onde é que eu deixei. Vamos ver. Tá. Vocês me dizem se está dando para ver. Conseguem ver aí? Conseguem ver? Ele começou e depois saiu. Ia entrar e saiu. E agora? É porque ele demora um pouco, né? Tem um gapzinho de tempo. Ainda não. Deixa eu tentar de novo, então. Aí? Agora foi. Beleza. Então. A ideia, então, é falar da filosofia impura, que é o pressuposto, porque aí o Joaquim, ele vai incluso se contrapor um pouco essa ideia kantiana de uma razão pura, que não tá limitada à contingência histórica, social, cultural. O Joaquim vai dizer, pelo contrário, para nós, a ideia é recuperar o contexto, é identificar que não tem conhecimento que não seja impuro, porque aquilo que é impuro é o que nos permite conhecer. É a partir da contingência histórica, é a partir das particularidades concretas, é a partir da materialidade das coisas que nós vamos ter a possibilidade de ter conhecimento dos fenômenos sociais. Então, ele vai ser... Essa ideia de filosofia impura, o Joaquim gostava muito de fazer provocações também teóricas com os termos. Ele se contrapõe, por uma parte, essa proposta do Kant, com a teoria, a coisa pura, da razão pura, mas, por outra parte, é óbvio, também está aí um pouco cutucando o Kelsen.
com a teoria pura do direito. Ele está aqui dizendo, não, eu não quero uma teoria pura, eu quero trazer a imperfeição, que é a humanidade, que é a realidade concreta, que, aliás, é uma realidade que sofre, que tem injustiça. Eu preciso conhecer a partir, então, de uma filosofia impura. Então, vamos falar primeiro da filosofia impura, depois da metodologia racional, para chegar no diamante ético. Aí, então, qual é a proposta? E eu peço desculpas, mas meu portunhol já é ruim na fala, na escrita é quase nulo. Então, o PowerPoint está em espanhol, peço desculpas por essa limitação minha, mas eu acho que pode ajudar a entender, dá para acompanhar. Então, o Joaquim vai insistir que é necessário procurar, optar por um enfoque, por uma perspectiva de análise que se preocupe por reconhecer os contextos. O Joaquim insistia, temos que recuperar o contexto. A compreensão liberal, que é a compreensão tradicional dos direitos humanos, ela pretende tirar o contexto material. E ela faz um exercício de abstração, e por isso que ela depois consegue ter uma pretensão de universalidade, mas ela só faz isso porque ela tira as concreções das pessoas, tira as concreções dos grupos sociais. E aí, então, Joaquim vai dizer, não, temos que trazer o contexto, temos que recuperar uma aproximação socio-histórica das lutas por direitos humanos. E aí, então, assumir a particularidade socio-histórica de cada processo de luta, renunciando a enunciados metafísicos ou religiosos, na medida em que eles oferecem uma compreensão que é estática e homogênea da realidade. E hoje aqui o que vai dizer, nessa compreensão socio-histórica, dá para entender claramente que a realidade nem é estática, é dinâmica, essa dimensão social é histórica, em permanente movimento, e é diversa, não é homogênea. Então, não dá para falar, por exemplo, de um processo de luta e de reconhecimento de uma luta e de teorização de uma luta por direito, se ela acontece no século XVIII, na Inglaterra, que se acontece no século XXI, 2020, no ABC de São Paulo. Então, cuidado com essa pretensão, por exemplo, de fazer uma análise sobre a luta dos trabalhadores, olhando só para a teoria do Marx, que foi muito boa, mas que foi feita a partir de uma realidade concreta, um momento histórico concreto e um contexto material concreto, e ela tem que ser aproveitada assim, mas temos que também identificar as diferenças, as particularidades socio-históricas do nosso tempo, do nosso contexto geográfico, dos nossos processos sociais. Por isso, o Joaquim vai insistir nessa ideia de filosofia impura e de aproximação contextual. E aí o Joaquim vai desenvolver muito, eu não vou me deter muito, porque depois, se vocês querem, inclusive, eu posso compartilhar os slides, vocês me dão aí no chat, no bate-papo, o seu e-mail, eu posso compartilhar com vocês esses slides, não se preocupem, então, por ter que anotar nada. Mas essa coisa da filosofia, ele diz, cuidado com essa ideia das essências, porque pode passar uma ideia como de substância absoluta. Pelo contrário, o Joaquim vai entender a compreensão antropológica do Joaquim, é que nós somos animais culturais, que estamos permanentemente reagindo aos nossos contextos. Um contexto de relacionamento com a natureza, com os outros e as outras, e com nós mesmos. Então, e nessa reação permanente aos contextos, vamos criando símbolos, vamos criando referentes conceituais para compreender a realidade. E por isso o Joaquim vai dizer, o que não pode, a pior violação de direitos humanos é impedir que as pessoas possam reagir ao seu contexto, é bloquear essa capacidade de reação ao contexto, porque é nessa dinâmica cultural de reação que as pessoas vão construindo condições de vida digna. E aí ele vai insistir, nós somos animais culturais, no circuito de reação cultural, a gente vai construindo ferramentas conceituais, mas também vai mudando a realidade para ter as condições materiais e imateriais necessárias para viver em condições de dignidade. Então, a ideia do Joaquim
e aqui uma cita dele, do livro A Reinvenção, é construir ou aportar uma teoria que deixe de lado as purezas, as idealizações, como se o sistema de relações sociais fosse o único e os direitos fossem únicos e os mesmos, independentemente dos contextos, e apostar por uma concepção materialista da realidade. Então, essa a aposta do Joaquim, por isso ele vai insistir. Eu não tenho interesse em nenhum velo de ignorância. O que eu quero, pelo contrário, é compreender essas impurezas, essas misturas, essas diferenças nas quais os grupos humanos vão criando as suas referências teóricas e as suas condições materiais, porque é aí que se cria a própria compreensão de direitos, onde os direitos são apresentados, são formulados, são pensados, são construídos e vão se transformando também. Por isso ele vai falar, como eu já disse, de uma filosofia impura. E a partir, então, dessa ideia de filosofia impura, ele vai propor uma metodologia que ele chama de relacional, exatamente para incorporar na análise as diversas facetas, acho que em português se diz igual, não? As diversas nuances, as dimensões da realidade que dêem conta dessa complexidade do real, para uma compreensão maior das situações de injustiça, e aí, então, ter maior capacidade para estabelecer estratégias de luta com maior capacidade de impacto e transformação. Essa é a ideia de José Joaquim. Então, ele vai falar do diamante, depois, como uma ferramenta para a pedagogia dos direitos humanos, muito na linha do próprio Paulo Freire, porque, claro, para Freire, o que é aprender a ler? Aprender a ler é aprender a ler o mundo. O conhecimento se constrói no processo de transformação da realidade. Então, olha a aproximação desta ideia de análise da realidade na construção de direitos com a ideia de pedagogia freiriana. É muito interessante isso. Aí, então, o Joaquim vai dizer, na medida que eu tenho uma compreensão complexa de todas as dimensões dessa realidade que eu quero transformar, eu vou ter maior capacidade de incidir nessas dimensões para tentar, então, mudar a realidade. E aí é onde ele vai falar, então, de um enfoque complexo e relacional. Porque ele diz, chega de o cientista social se achar que ele tem que tomar distância, que ele tem que se isolar da realidade. Não. Na verdade, o que é importante é entender esse contexto, que, por uma parte, é um contexto sociopolítico. Ele vai entender, por uma parte, que esse conjunto de dimensões podem ser agrupadas a partir do contexto sociopolítico. Então, e aí ele identifica as ideias, as instituições, mas também do contexto econômico. Obviamente, aqui dialogando muito com a teoria do Marx, com as forças produtivas, as relações sociais de produção. E aí, então, tanto a partir desse contexto sociopolítico como do contexto econômico, ele vai tentar identificar que esses processos, por uma parte, acontecem claramente em um marco temporal e em um marco geográfico, tanto os processos, os contextos sociopolítico como o contexto econômico, se dá no espaço e no tempo, e, ao mesmo tempo, esses processos são apresentados, como seres humanos que somos, a partir das narrativas. Então, precisamos também essa dimensão dialógica, todo o aporte da linguagem. Então, olha como temos contexto sociopolítico, contexto econômico, espaço-tempo e discurso. Então, é a partir desses elementos que o Joaquim vai pensar nessa ideia da complexidade do real. Porque ele está tentando, de alguma maneira, o que o Joaquim está fazendo é simplesmente recolher, sei lá, 30 anos de pesquisa numa ferramenta. Eu, depois de ler e trabalhar, você está me vendo a mim? Agora eu quero que você me veja a mim, porque eu já deixei de ver esse PowerPoint chato, que eu vou voltar no PowerPoint, mas eu prefiro olhar, já que eu não posso tocar, pelo menos eu quero olhar as pessoas. Então, essa ideia do diamante, olha, de alguma maneira, o Joaquim, que estava tentando fazer, e é importante dizer, o diamante
o Joaquim começa a formular ele no ano 2005. Uma primeira aproximação já é naquele texto que aparece no livro O Bolo Danteo, hacia uma dimensão, hacia uma compreensão complexa dos direitos humanos, mas ele retoma no livro, em 2008, A Reinvenção dos Direitos Humanos. Ele retoma essa ferramenta. Mas era uma ferramenta que ele vinha trabalhando. Qual é a ideia do Joaquim? É tentar recolher todas as categorias que ele foi identificando como categorias centrais ao longo da sua vida toda. Por isso, ele traz elementos do Marx, e o Joaquim não nega a influência do Marx na sua formação teórica. Quando o Joaquim... Eu tive a oportunidade até de entrar no disco duro da computadora do Joaquim quando ele morreu. Como eu estava fazendo... Eu decidi fazer meu doutorado depois da morte do Joaquim. Eu estava fazendo meu mestrado quando ele morre, eu já estava trabalhando com a teoria dele. Quando ele morre, eu decido, vou fazer doutorado, vou ficar em Sevilha e vou trabalhar a teoria do Joaquim. E aí teve, então, com essa circunstância lamentável, mas teve a oportunidade de ter acesso aos materiais do Joaquim, aos currículos vitae que ele construiu, trabalhos que ele fez. E aí encontrei um material, Prudente, que eu não sei se eu tenho falado isso contigo. Quando o Joaquim foi perguntado qual é a obra, o livro mais importante na sua formação teórica, o Joaquim fala O Capital, de Karl Marx. Assim, ele abriu diretamente o jogo, ele não tinha pretensão nenhuma de esconder isso. O Capital, de Marx, é a obra mais importante na minha formação teórica. Então, é óbvio que o Joaquim tem uma influência clara marxista. Depois, incluso, ele vai trabalhar com o Lukács, dentro dessa corrente de propostas neomarxistas, ele não vai tanto na linha do Horkheimer e do Adorno, ele vai mais na linha do Lukács, incluso ele vai trabalhar a tese de doutorado do Joaquim Direitos Humanos na Escola de Budapeste. Ele vai para Budapeste, ele encontra os arquivos do Lukács num sótano, num prédio do lado do rio, os arquivos estavam se desfazendo, todos podres. Os textos do Lukács que tinham sido manuscritos, que nunca tinham sido traduzidos. O Joaquim compartilhou isso com a gente. Ele me dizia, Manuel, eu pegava as folhas, elas se desfaziam na minha mão. Coisas escritas que nunca foram publicadas do Lukács. Eu encontrei lá quando decía ele, quando ele foi fazer o doutorado. Mas depois, obviamente, o Joaquim, muito inquieto, ele continua trabalhando, ele trabalha muito com o Bourdieu também, e vocês depois vão ver no Diamante, aquilo de posição, disposição, é a maneira dele traduzir a ideia de hábitos do Bourdieu. Ele vai trabalhar com Joaquim Herrera Flores, Camila. Estamos trabalhando... Desculpa, eu aqui estou dando por suposto que vocês já conheciam. A teoria do diamante ético, a proposta do diamante ético e a metodologia relacional que me foi proposta para esta oficina é uma teoria desenvolvida pelo Joaquim Herrera Flores, que é um professor que já morreu, mas que trabalhou muito, inclusive vocês lá no CESUS, que tem uma sala com o nome dele, que ele foi homenageado, e se você quer, eu posso compartilhar depois materiais, textos do Joaquim, se você tiver interesse, ok? Então, vou continuar. Então, o Joaquim tenta recolher essa pretensão de uma metodologia relacional que dê conta da complexidade do real. E ele vai dizer, mas isso tem que ter uma ferramenta prática, porque senão isso é muito difícil de ser, na prática, ser aplicado. E ele encontra com a Criswold, que é uma teórica da cultura, a Criswold criou uma ferramenta também, que é o diamante intercultural. E o Joaquim pega a ideia do diamante intercultural e traz para a teoria dele dos direitos humanos. E aí ele cria a ideia de diamante ético, e o que ele faz é que ele volta, tira no diamante ético, coloca no diamante ético as principais categorias teóricas e analíticas que ele foi construindo ao longo da vida dele. E aí ele traz o Marx, forças produtivas, relações sociais de produção, traz o Bourdieu, traz aspectos, obviamente, de toda a dimensão normativa institucional, traz aspectos. Então, ele vai construindo, de alguma maneira, o diamante ético é uma síntese
da leitura, sei lá, os 40 anos de leitura sobre direitos humanos que o Joaquim fez. Ele voltou aí. E, claro, ele apresenta a ideia de relacional porque ele precisa superar o problema da fragmentação do conhecimento, que é uma característica do conhecimento moderno ocidental. E ele está se deparando com o problema das caixinhas das disciplinas. Então, isto é direito, e isto é política, e isto é sociologia, e isto é antropologia. Então, a cultura tem a ver com a antropologia, a norma tem a ver com o direito, o Estado tem a ver com a ciência política. E aí eu já disse, não, mas direitos humanos estão no dia a dia das pessoas, estão atravessados por todos esses fenômenos. Não dá para pensar direitos humanos se eu não penso no Estado. Não dá para pensar direitos humanos se eu não penso nos movimentos sociais e nas lutas sociais. Não dá para pensar direitos humanos se eu não identifico a norma e não identifico as instituições públicas que têm responsabilidade pela implementação dessa norma. Então, ele identifica a importância da relação de todos esses fatores. Mas se ele fala de uma metodologia relacional, porque no final o que ele vai dizer é, diante desse debate de se os direitos são universais ou são a partir das distintas culturas, nesse debate sobre relativismo ou universalismo, o Joaquim vai dizer, olha, os direitos não são universais a priori, porque o que temos como direitos universais é uma proposta da teoria tradicional dos direitos humanos a partir da teoria liberal dos direitos humanos. Pelo contrário, os direitos têm que ser pensados a partir dos processos de luta que vêm sendo dados nos distintos contextos. Só que eu não sou, dizia o Joaquim, eu não sou um relativista absoluto, porque também a cultura não pode ser levada como um absoluto. Tem coisas na cultura que eu não tenho por que aceitar tranquilamente, até porque, por vezes, o argumento da cultura é mobilizado pelos grupos poderosos ao interno dessa cultura em contra dos grupos mais vulneráveis. É típica excusa de alguns grupos, você está violentando a minha cultura, e aí, por exemplo, os homens, em alguns grupos, dizem, não, mudar essa prática ancestral é contrário à nossa cultura, e aí as mulheres dizem, mas eu sou da mesma cultura, eu quero mudar essa prática, mas os homens, por vezes, mobilizam esse debate do patriarcado, então, a cultura não é um absoluto tampouco, mas o Joaquim vai dizer, eu sou um relativista relacional, porque eu entendo que os direitos têm que ser compreendidos em relação ao contexto histórico e ao contexto cultural e ao contexto social. É a partir desses contextos, e por isso a metodologia relacional, em relação ao contexto, que eu vou identificar os direitos. E um último nível de relacionalidade que ele vai falar é que todas essas categorias que ele vai colocar no diamante, eu já vou voltar para falar do diamante, eu não quero que essas categorias sejam compreendidas isoladamente. A ideia é olhar para elas sendo capazes de colocar elas em relação. E aí eu, por exemplo, eu vou analisar as instituições, mas não dá para entender as instituições sem compreender a historicidade. Ou não dá para compreender a norma sem compreender a teoria. Então, é como eu faço para, incluso essas categorias, ser vistas relacionalmente também. Incluso a ideia de diamante, que como metáfora pode não ser a melhor, porque essa coisa, o diamante se supõe que é um mineiro puro, não? O Joaquim não gostava da pureza, mas por aceitar a ideia do diamante intercultural, ele manteve a ideia do diamante no diamante ético. Mas ele diz, bom, pelo menos a transparência do diamante, que é como se fosse uma figurinha, dá para olhar através dele. Aí eu consigo, então, uma face olhar em relação com a outra. Então, por isso, ele mantém essa ideia de relacionalidade em relação ao contexto e em relação, então, de umas categorias com outras. Ele vai trazer essa ideia. Vou voltar no slide, só para apresentar rapidamente alguns aspectos desse diamante. Então, é compreender a base sistêmica, estrutural das violações, e para isso, então, vamos tentar ter essa compreensão complexa do diamante ético. Então,
Porque o diamante ético, já falamos, os direitos só podem ser entendidos a partir do marco dos processos sociais e dos processos econômicos, na formação social concreta. Esses processos sociais têm a ver com as produções culturais, científicas, artísticas, e as instituições também dentro desses processos sociais, que o governo, sei lá, mas também a família, o sistema educativo e a norma, a lei, os processos econômicos vinculados com as forças produtivas, as relações sociais de produção, e tudo isso, como já falamos, no espaço, no tempo, e também a partir das formações discursivas e narrativas. E aí é onde o Joaquim, então, vai chegar no diamante ético, mas antes de eu continuar, eu vou compartilhar com vocês um pequeno videozinho sobre o diamante ético, que eu vou aproveitar que o Antônio Sulzberger, quando fez sua tese de doutorado em Sevilha, criou esse vídeo sobre o diamante ético. Eu vou apresentar para vocês agora. Vocês me dizem se dá para... Estão assistindo? Dá para ver? Sim, sim. Está dando para ver, Manuel. Muito bem. Então, tá me ouvindo? Está me vendo? Sim? Tá. Beleza. Bom, eu preferi apresentar o diamante nesse vídeo, até porque, claro, a ideia do diamante é essa tridimensionalidade. Não tá, no livro, o Joaquim só coloca ele em 2 dimensões. Mas aí já aparecem, então, as distintas categorias que ele vai trazendo para fazer essa análise. Eu não vou me deter em cada uma das 12 categorias ou conceitos. Vocês já mais ou menos viram no vídeo quais são, mas... até porque aí sim já levaria, sei lá, 2 horas só falando de cada uma delas e fica meio pesado. Mas no capítulo 5 do livro A Reinvenção dos Direitos Humanos, você tem uma descrição maior de cada uma dessas categorias. Eu só vou fazer alguns pequenos comentários de algumas dessas categorias, porque eu acho que pode ser interessante para ver um pouco como funciona o diamante. O Joaquim dizia, olha, eu nem pretendo que, para você fazer uma análise de um processo concreto de luta, você aplique as 12 categorias. Ele, inclusive, dizia, para uma tese de doutorado, com 3 categorias já seria suficiente. Só que, claro, você primeiro deveria dar uma passada pelas 12 categorias, compreender o que cada uma delas traz para entender o seu fenômeno social, e aí identifica quais são as mais potentes, e depois, então, você aprofunda nessas 3 categorias, 2, 3, 4 categorias, só que, como já dizemos, colocando elas em relação com as outras também. E aí, então, por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos. Quando eu, por exemplo, disse, eu vou estudar, sei lá, violência policial na Venezuela. Eu utilizei alguma vez o diamante ético para pensar processo concreto de direitos humanos que tem a ver com a violência policial na Venezuela.
A gente utilizou isso e começou a ter... Temos, sei lá, 30 anos denunciando policiais, levando alguns poucos policiais na cadeira, fazendo propostas e nada muda. O que acontece? O que acontece? O que fazer? O que fazer? Aí, tá, aplicamos e, olha, qual é a história da instituição? E aí, olha, estou colocando duas categorias. Institucionalidade e história, historicidade, duas categorias de diamante. E aí a gente vai analisar a história da instituição policial na Venezuela e encontra que lá atrás, nos anos 70, o governo do presidente Rafael Caldera cria uma disposição pela qual todas as polícias venezuelanas, sendo civis, são formadas e dirigidas por militares. Isso depois mudou no governo do Chávez, você criou uma comissão nacional para a reforma policial, tá? Mas durante mais de 30 anos, as instituições policiais eram dirigidas e formadas, educadas por militares. Eles tinham a carreira policial até um ponto, depois chegava um militar por cima e formava e dirigia eles. Aí nós, mas aqui tem um dado interessante sobre a cultura institucional. Porque se supõe que você, por exemplo, eu estou fazendo uma aplicação concreta, muito simples, muito pequena, do diamante. Supõe que o policial tem que se formar para interagir com o cidadão. Mas o militar não. O militar se forma para enfrentar o inimigo. Essa é a lógica militar fundamental. Como lógica central, como razão de ser, como missão central, são duas missões distintas. O que acontece quando um policial é formado e dirigido por um militar? Eu estou fazendo quase uma caricatura, eu sei, mas só para entender um pouco a análise. Se um militar dirige e forma um policial, esse policial vai se encontrar com o cidadão como se fosse seu inimigo. Porque a lógica na que ele é formada é da atuação sobre o inimigo. E o sistema de valores, de recompensas, de prêmio, de castigo, na lógica militar, cria uma cultura institucional. Mas essa cultura institucional vai para o policial, que vai ter que interagir com o cidadão. Mas se eu me dedico só a dizer, a lei diz, o Código Penal diz, este policial, em um abuso da força policial, violentou um cidadão, ele vai preso. Mas eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. O que está acontecendo com as práticas policiais, o que está acontecendo com a cultura institucional da instituição policial, para que essa violação de direitos humanos continue, independentemente da boa vontade de uma outra pessoa. Então, o que eu estou dizendo a ideia é essa, é mobilizar essas categorias analíticas para pensar direitos humanos, para pensar processos de luta por direitos humanos. Eu, óbvio, não vou abrir mão da tentação, tendo aqui a Rosângela, que é alta experta em urbanismo, e o próprio Samuel, que também trabalha com direito urbanístico, para não tentar pensar exemplos concretos. Olha, se eu penso esse processo de gentrificação, que é o grande processo de violência de direitos humanos em relação ao direito à moradia, mas não só ao direito à moradia. Vocês sabem bem que isso impacta a vida toda das pessoas. E eu posso ser interessante pensar esse processo de gentrificação a partir do diamante ético. Por quê? Porque a ideia é... Qual é o nosso problema? Normalmente, nós, na análise de direitos humanos, ou temos um viés formal, normativo, e aí só pensamos, como aparece na norma, o que diz a norma, como eu faço o litígio e acabou. Vou para juízo e acabou o problema. Ou, se não, típico trabalho de mestrado e doutorado, a norma diz A, não funciona, então a norma tem que dizer B. Eu não saio da norma, estou só aí, na norma. Não estou olhando para a realidade. Por isso, o Joaquim vai dizer, não, a metodologia relacional, a partir do contexto. Pode ser necessário mudar a norma, não estou negando isso. Mas que essa compreensão tem que ir não só para as expressões do fenômeno, sino para as causas estruturais do fenômeno, para as causas sistêmicas do fenômeno.
E essa compreensão sistêmica, estrutural, pode ser analisada, por exemplo, o que tem a ver a gentrificação com as forças produtivas e as relações sociais de produção. Acaso esse fenômeno de expulsão da cidade não tem a ver concretamente com um capitalismo que devora todo como mercadoria, e depois que já devorou todo, tem que devorar também o próprio território, converter o território em mercadoria e expulsar os pobres que estavam no centro da cidade para mercantilizar as casas dos pobres. E aí tem estratégias múltiplas. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi ano 95. Eu fui para um seminário em Paris sobre o uso alternativo do direito. E o pessoal de Paris, os movimentos sociais de Paris, estavam lutando contra esse fenômeno de gentrificação. Por quê? Porque, de fato, era o que estava acontecendo. O governo da cidade de Paris dizia, este prédio está muito antigo, temos que refaccionar ele, temos que dar modernizar o prédio, mudar a escada, E, mientras tanto, vocês, habitantes que têm, sei lá, 200 anos morando aqui, vão morar nesta cidade fora de Paris. Só que depois de que eles reparavam o prédio, diziam, mas agora para voltar, não sei, você não vai pagar mais 200 euros, ela tem que pagar 1.500, porque já não é igual. Aí o prédio mudou. E aí, óbvio, ninguém voltava, e esse prédio virava um prédio para a classe média, etc, etc. E aí vocês conhecem bem como a dinâmica da nossa cidade está mudando a partir desses processos de gentrificação. Então, pode ser um exercício interessante, e uma sugestão que eu faço agora para tentar uma leitura assim prática do Diamante, é pensar a gentrificação, o processo de gentrificação. É assim que se diz em português, não é? Gentrificação? Sim, uma tradução seria aburguesamento, mas não fica boa a tradução. Na verdade, a gentrificação ela é muito clara, por exemplo, o que aconteceu no Porto de Barcelona. No Brasil tem que ver caso a caso, às vezes é chamado de gentrificação sem que, de fato, tenha acontecido, às vezes é apenas uma remoção branca, que se chama, né? Uma remoção indireta. Mas aqui na classe tem uma arquiteta, doutoranda em urbanismo, que é a Luciana. Ah, legal. Luciana, sinta-se bem-vinda. Bom, também eu estou vendo aqui a Ana Vitória, vou aproveitar para dar as boas-vindas às pessoas que foram chegando. Sejam bem-vindas. Estamos apresentando, então, essa ferramenta de análise dos processos de direitos humanos. Já dizemos que é uma leitura crítica de direitos humanos, portanto, uma leitura relacional, que entende direitos humanos como processo de luta, onde a norma faz parte, mas não esgota. E agora estamos pensando um possível exercício prático com esse fenômeno de expulsão dos pobres dos prédios para esses prédios serem mercantilizados na dinâmica imobiliária, né? Rosângela, eu lembro uma ideia muito clara, e se você sabe que o seu bairro está sendo gentrificado, quando você já não pede um café com leite, você pede um cappuccino. Então, você não pede mais um café com leite, você pede um cappuccino. Aí você diz, alguma coisa mudou neste bairro, que agora eu tenho que pedir um cappuccino, ninguém entende por café com leite. Ou você não pede mais uma Catalina, você pede um cupcake. Entendeu? Então, essa mesma é uma Madalena, já não é mais uma Madalena, é um cupcake. Então, esse exemplo, inclusive um impacto cultural. Só está acontecendo em Lisboa, está acontecendo muito no bairro Alto que está caindo, está ruindo, mas está desabitado, porque os matrimônios jovens não conseguem pagar os aluguéis, os aluguéis mais antigos estão os velhinhos morrendo entre eles, e ninguém consegue dinamizar esse espaço, esse território, com impacto cultural, todo está virando prédio para Airbnb. Então, é esse fenômeno que tem a ver com direito à moradia, que tem a ver com quais são, então, as características para fazer a luta por direitos. E aí, óbvio, o Joaquim vai falar, olha, isso tem a ver com o sistema capitalista, forças produtivas, relações sociais de produção. Mas isso não acontece sozinho, isso tem reações, tem resistências. E aí vai ser interessante olhar para as práticas sociais
que é uma outra categoria. Quais são as reações, as resistências a esse fenômeno que estão acontecendo? Qual é a norma? O que a norma diz? Ou como está colocado isso no regramento urbanístico, sei lá, nas distintas ordenanças municipais? Ou como isso tem a ver com o comportamento das instituições? Tem uma política pública municipal, como ela está sendo apresentada? E a historicidade, por exemplo, o exemplo da Barcelona, que você colocou muito bem. Barcelona é um grande exemplo disso, porque, bom, virou uma cidade marca, não? Com os mega-eventos, eles transformaram a cidade. Mas isso criou uma dinâmica que os catalães não iam para o centro de Barcelona. Os catalães faziam vida por fora, mas aquilo que a gente visita quando vai a Barcelona e adora, o gótico, o bairro, não sei o quê, os catalães não vão para lá. Isso virou só centro turístico. Isso estava morrendo, porque não tinha ninguém morando lá. E aí, com o governo de Ada Colau, de Gerardo Pisarello, teve um processo, incluso, de limitação dessa ideia de converter todos os prédios em Airbnb. Então, olha a historicidade, como vai tendo transformações, como uma vontade, uma prática social, porque esse governo tem a ver com as organizações contra os desáucios. Aí é onde começa a aparecer a Ada Colau, naquela plataforma contra os desáucios, contra as expulsões dos vizinhos que não conseguiam pagar o aluguel no marco da crise de 2008, 2009. Aí eles depois se apresentam como uma plataforma política e passam a chegar no governo da cidade. E eles transformam algumas ordenanças, incluso disseram, durante um ano não tem nenhum registro novo de hotel nem de Airbnb. E aí a indústria de hotéis ficaram assim, escandalizados. Como assim? Você está tentando contra o turismo? Não, eu estou regulando, porque a cidade precisa regular a sua dinâmica, inclusive a dinâmica econômica. Então, olha, falar de direito à moradia, no caso de Barcelona ou no centro de Florianópolis, tem a ver com isso, tem a ver com a ordenança municipal, tem a ver com as forças sociais que lutam pela cidade, tem a ver óbvio, com a norma, com a lei, mas tem a ver com o capitalismo. Então, compreender os direitos humanos, uma metodologia relacional, é dar conta dessa complexidade. Vocês podem dizer, Manuel, mas aí está ficando a coisa ainda mais complexa, não mais simples. Eu gosto da coisa mais simples. Bom, eu peço desculpas, mas a realidade é a que é, eu não vou simplificar, só por efeitos de impacto pedagógico. A realidade é como é, e tem a ver com todos os fenômenos. Só para comentar mais alguns aspectos do diamante, e depois abrimos para o debate, eu reconheço que quando a primeira vez que eu li sobre o diamante ético, eu vi que uma dessas categorias de análise que ele coloca era a ideia de desenvolvimento. E aí eu pensei, mas essa categoria é estranha, não entendo muito bem para que funciona, como é que ela serve para fazer análise. Eu não entendia até que comecei a pensar os processos de luta dos povos indígenas por seus direitos. Porque não dá para pensar as lutas dos indígenas nos nossos países sem pensar as práticas desenvolvimentistas. E isso eu posso falar da Venezuela, mas dá para falar da Bolívia, do Equador, do Brasil, todos os nossos países. A Constituição até pode reconhecer direitos ao território dos povos indígenas. Mas na hora em que nesse território aparece mineração, petróleo, ferro, cobre, carbono, acabou o direito indígena. Aí a razão de Estado, com essa lógica desenvolvimentista extrativista, deixa de lado o reconhecimento até constitucional dos direitos indígenas. E é a partir dessa compreensão do desenvolvimento que nos nossos países está atrelada a essa prática do extrativismo, porque a nossa política desenvolvimentista é de exportação de commodities. Então, claro, mas isso tem a ver com o povo indígena? Olha como tem a ver. Porque, na prática, é isso que está por trás de dar prioridade não ao território indígena, às práticas ancestrais dos indígenas, senão ao critério de desenvolvimento extrativista. Então, olha como
complexifica, mas abre janelas para entender por que essas violações acontecem. E aí deixar, então, de pensar só, aplico a norma, como eu argumento a norma. A norma vai ter que ser aplicada, argumentada, pensada, modificada, mas essa norma só faz sentido em um contexto muito maior, onde ela tem que ser mobilizada. Muito bem. Eu vou deixar por aqui a minha explanação inicial, porque já tem quase 1 hora, então já falei demais. E eu gostaria, então, agora, abrir assim, para uma rodada de comentários, de reflexões, de inquietações, dúvidas ou de desacordos. Você não tem por que concordar, isso não é palavra de Deus, nem muito menos. E eu só fecharia dizendo, gente, o diamante é uma ferramenta. Você sabe o que você faz com uma ferramenta. A ferramenta é para ser usada se ela serve. Se não serve, não usa ela, não passa nada. Mas a ideia é ter uma ferramenta analítica para compreender esses processos de luta como processos sociais, e aí, então, tentar entender como ler o mundo, freirianamente, ler o mundo, para transformar o mundo, a partir, de, então, dessa animação das lutas sociais. E para isso é que o Joaquim propôs a metodologia relacional e o diamante ético. Muito bem. Então, vamos abrir, então, quem quisesse comentar alguma coisa, quem tivesse alguma dúvida, alguma inquietação, pode abrir a palavra. Aqui tem uma pergunta, a Camila diz, poderia falar sobre a compreensão sistêmica? Tá. É o seguinte, Camila, entender que os processos de luta por direitos não devem ser analisados só como um problema de aplicação da norma. Obviamente, a norma é importante, a lei é importante, por isso, de fato, os movimentos sociais, uma parte muito importante de suas agendas de luta é conseguir um reconhecimento jurídico. Só que a norma, por si só, não muda a vida, não transforma a realidade. A norma é uma ferramenta mais nesse processo de transformação social. Então, e a ideia é que, incluso essa transformação da norma, essa mudança da norma ou essa aplicação da norma, para transformar a realidade como um todo, tem que entender as causas estruturais das violações de direitos humanos. Eu posso dizer, tem um processo de expulsão das famílias pobres do centro da cidade. Tá, o que diz sei lá, a ordenança municipal? Diz se pode, não se pode, tá. Mas isso faz parte da análise. Mas eu quero entender por que isso está acontecendo. Eu vou ver, é porque o capital financeiro entendeu que as vivendas são uma mercadoria que eu posso aproveitar para acumular capital. E aí, então, eu vou convertir a vivenda, é um processo de converter o território, sobretudo o território das favelas, os territórios mais vulneráveis, expulsando seus moradores para eu depois mercantilizar essas casas, essas vivendas. Então, o que eu estou tentando dizer é essa análise é uma análise sistêmico, porque entende o fenômeno da expulsão dos moradores pobres das suas casas, não como um problema de uma aplicação de uma norma só, senão que isso tem a ver com o sistema econômico, tem a ver com uma relação de poder, tem a ver, por exemplo, não é por acaso que a maior parte desses pobres que são expulsos das suas casas, eu vou analisar, por exemplo, e eu sei que é um fenômeno que a Rosângela conhece até muito melhor do que eu, a expulsão de moradores para os mega-eventos no Rio de Janeiro. Se você vai analisar, essas pessoas que tiveram que deixar as suas casas eram fundamentalmente pessoas pobres, faveladas e negras. Então, essa análise
tem a ver com o quê? Com um análise sistêmico de relações de poder, de relações capitalistas, de relações de como as populações estão racializadas, entendeu? Porque a pobreza no Brasil tem uma dimensão desse fenômeno do racismo também. Então, isso estou dizendo com um análise sistêmico. Tem a ver com uma compreensão cultural, então, para todo mundo virou um fato tranquilo que a pessoa seja expulsa da sua casa porque não pagou aluguel. Isso tem a ver com a aceitação do capitalismo como cultura, como se isso fosse um fato normal. O problema é, dentro do pensamento único, então esse sistema capitalista colonizou as nossas mentes também, e nós aceitamos que o dinheiro está por cima do direito das pessoas a ter moradia, ou a ter saúde. Ah, você quer ter saúde? A saúde já não é mais um direito, é uma mercadoria que você compra e vende no mercado. Igual que a casa, a vivenda. Então, isso que eu estou dizendo com análise sistêmico é compreender os fenômenos das violações de direitos humanos como um fenômeno complexo, atravessado por todos esses sistemas de poder. Classe, raça, gênero. Então, essa análise vai ajudar a compreender de maneira muito mais complexa e completa a realidade. É isso que eu queria dizer quando eu falei de que as violações de direitos humanos têm que a compreensão delas tem que ir além das expressões para aprofundar nas causas estruturais e sistêmicas. Mas obrigado pela pergunta, Camila, pela oportunidade para aprofundar nesse fato. Mais alguém tem algum comentário ou alguma pergunta? Bem, não posso perder a oportunidade de conversar com você e com os colegas aqui. Mas eu queria retomar umas 2, 3 coisas que você nos trouxe sobre a tese de Herrera, né? E aí, a partir mesmo dessa compreensão sistêmica, na medida que ele propõe uma recuperação do contexto, quer dizer, uma recuperação do conteúdo, situando, quando ele fala em espaço-tempo, não sei, você que vai dizer qual seria a interpretação mais razoável, considerar essa relação de um corte e um recorte desse espaço, desse tempo situado, né, contextualizado, numa determinada conjuntura econômica e política, etc. E o que eu acho encantador da tese do diamante ético é que, e aí você estava falando das categorias, e uma delas que estava lá no vídeo que você passou, fala sobre disposição, aí eu queria saber um pouco mais sobre ela, porque realmente, quando eu penso nessas categorias e no diamante, eu penso no diamante, na virtude do diamante, porque pela sua transparência me permite que eu possa atravessar simultaneamente várias categorias analíticas. Ou seja, ele é muito consequente, porque quando ele faz a crítica das disciplinas compartimentadas, ou seja, superar o problema da fragmentação, né? Ou seja, superar o paradigma moderno das disciplinas que se colocam como autossuficientes, e aí, obviamente, propor uma abordagem interdisciplinar ou transdisciplinar, o diamante ele permite isso, né? Então, isso eu acho interessante do diamante, porque quando você vai tá trabalhando uma tese, um texto, enfim, uma hipótese qualquer, você, obviamente, trabalha com vários autores e vai extrair desses autores os conceitos com os quais você vai iluminar essa tua interpretação, esse teu caminho de interpretação, e, portanto, você tem ali categorias analíticas. Mas, em via de regra, essas categorias analíticas, elas devem ser pensadas de forma relacional, aí, não é? Mas elas são muito fortes, quer dizer, pegar uma categoria analítica de hábitos ou de poder simbólico do Bourdieu, por exemplo, bem, ele te captura totalmente. E aí vamos buscar um outro autor, né? Enfim, qualquer que seja, existe uma certa concorrência, né, dessas categorias analíticas. Obviamente que você pode hierarquizar, etc. Mas o que eu acho interessante do diamante é porque, pela transparência, a impressão que eu tenho é que
me permite que eu possa ver uma categoria através da outra e fortalecer as que eu pretendo hierarquizar numa dimensão de relacionalmente, né? Uma dimensão de importância para aquela tese e não para outra, e etc. Então, eu queria te escutar um pouco mais sobre isso, porque eu acho muito interessante nessa perspectiva, que, na verdade, é além de metodológica, eu acho que é epistemológica, né, Manuel? De fato, é epistemológica, efetivamente. E eu acho importante, incluso, entender esse distinto nível, porque é uma compreensão epistemológica, incluso por isso, essa ideia de superar a fragmentação disciplinar é uma aposta epistemológica, e a proposta metodológica é uma consequência dessa definição epistemológica. Como eu quero superar a fragmentação disciplinar, porque que é um fenômeno próprio da forma de construir conhecimento na modernidade, toda aquela formação disciplinar a política, a filosofia, a sociologia, a antropologia, e isso depois tem repercussões em como nós somos formados na academia. Então, eu sou de direito, eu não sei nada, sei lá, de política, eu só sei de direito, não perguntem para mim mais nada do que isto. E aí somos expertos, perfeitos, burros em muita coisa, só sabemos naquela parcelinha, não temos capacidade, muitas vezes, de fazer essas interrelações. Então, como você diz muito bem, Rosângela, é uma aposta de caráter epistemológico com consequências metodológicas. E, obviamente, portanto, isso tem consequências políticas também. Tudo isso está vinculado. Mas a ideia da disposição, como eu falei, esse par categorial posição-disposição, o Joaquim traz do Bourdieu. O que ele está querendo trazer é essa ideia vinculada à ideia do hábitos, não? Do senso comum, da disposição. E ele entende, eu não posso analisar um fenômeno sem identificar os atores que participam desse fenômeno social. Qual é o lugar que eles ocupam na classificação, na distribuição social, na estrutura da sociedade. E, óbvio, tem várias formas de organizar essa estrutura social. Qual é a posição que eles ocupam? Mas não só a posição na estrutura social. Qual é a atitude deles diante do fenômeno? Qual é a disposição deles para reagir a esse fenômeno? E aí, claro, essa é uma análise que você tem que diferenciar para cada um dos atores sociais. E aí, por exemplo, eu vou analisar de novo a expulsão das famílias pobres do centro de Florianópolis. Eu nem sei se está acontecendo. Eu peguei esse exemplo, estou levando em frente, mas não sei se isso é real ou não. Mas não importa. Pode ser um caso hipotético. Aí, mas quais são os atores que estão por trás desse fenômeno? Bom, estão as próprias famílias que estão sendo expulsas do centro da cidade, das suas casas. Está, sei lá, o governo municipal, que neste momento é dirigido por uma pessoa com uma determinada ideologia política, com uma determinada, um homem branco, rico, vinculado à proposta neoliberal, Tá. Mas também tem movimentos sociais da luta pela moradia. Aí, olha, você tem 3 atores sociais distintos. E em cada um desses atores, você pode identificar qual é o lugar que eles ocupam na estrutura social. Olha, por acaso, a maior parte dos atores sociais são, no caso dos movimentos sociais, são mulheres. E, aliás, são mulheres de classe média ou média baixa, com formação acadêmica de tal tipo. E aí você vai identificando o lugar que cada um desses atores sociais ocupa na estrutura social. Mas essa é a posição. Mas qual é a disposição? Porque não é igual pensar que a expulsão dos pobres da moradia é um fenômeno natural, e então, não podemos fazer nada, isso é o que é a norma, porque de fato eu não estou pagando, então ou ainda pior, não, essa é a vontade de Deus, porque Deus não faz pobres, então, tudo isso que é um fenômeno cultural tem a ver com a disposição, porque disposição tem a ver com esse conjunto de elementos que constrói a nossa subjetividade e que faz que não reagimos ou não diante de uma violação de direitos humanos.
Se eu acho que o capitalismo é uma coisa natural, ou o capitalismo é uma vontade de Deus, ou é distinto que se eu vou reagir de maneira distinta se eu entendo que o capitalismo é uma construção social, uma construção histórica que gera injustiça. E aí eu tenho uma disposição distinta, uma reação diante do fenômeno distinta. Então, esse par categorial posição-disposição tem a ver com o lugar que ocupa na estrutura social cada um dos atores, e mas também como eles reagem diante do fenômeno para cada um dos atores. Vou colocar um outro exemplo. Se eu vou falar agora, a Camila colocou o SUS, agora que o governo está falando de privatizar o SUS. É um bom exemplo. Não, mas vamos privatizar o SUS. Mas quais são os atores sociais que participam desse fenômeno social concreto? Bom, aí pode ser, por uma parte, o governo federal, mas tem os próprios funcionários do SUS, mas tem movimentos sociais contra a privatização dos serviços de saúde, mas tem os próprios, entendeu? Aí tem uma complexidade de atores sociais, provavelmente não vai poder dar conta na análise de todos eles, mas pode identificar os principais. Mas aí não é igual dizer, mas é que se o governo conseguiu, por exemplo, ganhar culturalmente a batalha, nos fazendo acreditar que a saúde tem que ser privatizada porque todo o que é privado é melhor, que esse é o grande ganho cultural do capitalismo, é nos fazer acreditar que todo o que é privatizado funciona melhor, coisa que não é verdade. Mas essa narrativa de que todo o que é privado é melhor facilita que as pessoas, os movimentos, não reajam diante da tentativa de privatização do SUS. Mas isso tem a ver com o neoliberalismo como racionalidade, que nos faz acreditar, não, que é assim, ponto, não tem mais nada o que fazer, porque todo o que é privado é melhor e todo o que tem intervenção do Estado é totalitário. Essa é a narrativa neoliberal. Mas eles estão conseguindo instalar essa ideia na cabeça das pessoas. Então, olha como isso cria disposições diante dos fenômenos. E é interessante porque a questão, o ponto de chegada é a eficiência, que não necessariamente tem nada a ver com a qualidade e muito menos com a dignidade, que é a tese que é subjacente à tese do Herrera, né? Exatamente, não? Porque a tese do Herrera passa por complexificar, e lembremos, o que está no centro do diamante é a ideia de dignidade, que não é uma categoria analítica, mas que é como princípio orientador de toda a luta. A dignidade não dá para ser uma categoria analítica, porque incluso a ideia da dignidade vai mudar dependendo também de um contexto para outro, mas a ideia da dignidade não é uma categoria de análise, é um princípio orientador das lutas sociais. Então, mas essa compreensão da disposição, e por isso o Herrera, no final dos seus dias, vai insistir muito na cultura, na dimensão cultural. E boa parte dos trabalhos dele, ele passou do campo do direito para todo o debate da teoria cultural. Porque qual era a grande preocupação do Joaquim? A batalha cultural está sendo ganha pelo capitalismo. Se eles nos conseguem fazer pensar que o capitalismo é uma coisa natural, que não tem alternativa, eles ganham a batalha. Então, nós precisamos dar a luta também no campo cultural, confrontando esse pensamento único neoliberal, e aí alguns autores que a gente trabalha muito em Sevilha, o Laval e Dardot, o Byung-Chul Han, outros autores, também trabalhando muito essa necessidade de confrontar a pretensão neoliberal de o capitalismo como pensamento único, como uma forma única de chegar ao mundo. Claro, se eu acredito que o capitalismo é isso e pronto, e acabou, e isso é natural, então não vai ter reação, não vai ter resistência. E aí a luta por direitos humanos acaba. Mas olha como isso tem a ver com direitos humanos, que é a primeira coisa. Eu insisto muito, e quase que eu sempre parto dessas ideias, porque o que eu encontro, provavelmente Rosângela e Samuel, outras pessoas que estão aqui, que fazem parte da vida acadêmica, prudente, como
muitas vezes o estudo do direito não dá conta dessas dimensões, nem passa por aí, como se isso não tivesse a ver com direitos humanos. Parece que direitos humanos só é o que diz a jurisprudência, o que diz a norma, o que diz a teoria do direito e acabou. Então, precisamos essa teoria impura. E aí isso dialoga muito com o Vará, obviamente, incluso com a ideia de direito achado na rua também. Toda essa construção para dinamizar os processos de luta. Mais algum comentário, mais alguma dúvida, alguma reação? Eu gostaria de fazer uma observação, por gentileza. Claro. Eu concordo bastante com a análise que a professora Rosângela fez. Me parece que a gente pode fazer... Eu vou fazer um recorte que para mim foi ilustrativo e depois colocar uma forma de pergunta. No sentido pedagógico, me parece que a proposta do Diamante tem um potencial enorme, né? Porque você possibilita que o estudante, discente, ele possa se aproximar de um objeto de forma complexa. E aí ele percebe que não é pecado você transitar em áreas distintas para pensar um fenômeno. Agora, em relação à prática de um debate, de uma atividade científica, como a professora Rosângela colocou, e foi nesse sentido que eu entendi a observação dela e a forma que eu entendo também, é que efetivamente é um desafio grande, né? Porque você ter, como foi a observação que a professora fez, até uma concorrência entre, vamos supor, uma teoria marxista, uma teoria à la Bourdieu. Então, a professora fez a observação, né? Em determinado momento, pelo menos o pesquisador vai ter que fazer uma espécie de opção. Em relação à questão da opção, eu fiquei pensando na importância de qual vai ser o objeto de análise. Porque, veja, uma coisa é um fenômeno e colocamos esse fenômeno para analisar ele a partir das várias facetas que a metodologia do Diamante proporciona. Outra coisa é se eu estou analisando, por exemplo, um ator. Então, eu vou supor, na disciplina de direito urbanístico, eu tenho tido como prática deixar uma atividade que os alunos optam por escolher um espaço urbano e fazer uma análise a partir de um tema que é desenvolvido na disciplina. Mas eu não indico o tema nem o espaço. Essa parte eu deixo livre. E mais uma vez aconteceu de haver como seleção a população urbana, a população de rua, que tem crescido de forma substantiva nas cidades brasileiras e aqui em Florianópolis também. Então, a partir desse exercício, Manuel, que você estava propondo a respeito da gentrificação, pergunta, estamos pensando a gentrificação e colocamos ela como objeto prioritário de análise e vamos pensar a metodologia. Agora, a minha pergunta é essa. E se ao invés de gentrificação nós colocássemos, estamos pensando o aumento da população de rua? Isso me parece que teria um desdobramento significativo na composição do Diamante como um todo, né? Então, isso valoriza o momento de escolha de qual vai ser o objeto, né? Porque quando você coloca um objeto, seja um fenômeno, seja uma pessoa, seja uma instituição, isso se desdobra em várias facetas que isso vai poder vai poder ser aprofundado posteriormente. Enfim, é apenas um recado que fica para mim. Eu diria em dois aspectos, no que diz respeito ao potencial dessa metodologia para fins pedagógicos, mas em relação à prática da pesquisa, da importância da seleção de qual vai ser o objeto de análise. Sim, muito, muito pertinente tanto a colocação da Rosângela como a sua pergunta, Samuel. Eu só vou comentar duas coisas antes de responder. Eu coloquei aqui um link, Assessoria Jurídica Popular. A Assessoria Jurídica Popular, eles têm um site com a biblioteca, e dentro da biblioteca está a Biblioteca Herrera Flores. E aí vocês podem entrar e têm acesso a vários livros, a vários artigos do Joaquim, incluído a reinvenção, a gente do Instituto compartilhou com eles boa parte do material do Joaquim. Vocês têm acesso a esses materiais nesse link da Assessoria Jurídica Popular.
que é material do Joaquim Herrera. Outra coisa, Prudente, estou lendo aqui, teve uma invasão de fascistas tentando detonar uma fala. Querido, isso está acontecendo muito, mas isso só fala de que o evento está dando certo. Isso só fala de que o evento está mexendo com as coisas. Então, o grupo, viu, Manuel? Só um cortezinho. O grupo é do Lilith, da Universidade Federal aqui, que é um grupo fortíssimo feminista, com a Greze, que é uma super, hiper professora da Universidade Federal, e que articulou. E aí eles invadiram um grupo fascista, detonaram, mas a gente já deu solução, e essa oficina transferimos para o canal do YouTube, que é mais difícil deles invadirem, tá? Muito bem. Então, faz parte do show, estávamos esperando também, tá? Faz parte, e eu insisto, na minha análise, isso só acontece porque eles sentem que a disputa está colocada. Então, mas é isso. Vamos à luta. Continuando vamos aqui. seguir. Samuel, pelo que eu entendo, quando o Joaquim propõe o diamante ético, é para análises de processos sociais. Porque eu acho importante, dá para analisar qualquer coisa? Não. Não daria para analisar uma instituição, porque aí as categorias não teriam potencial analítico, as categorias que ele está mobilizando. É um processo histórico de luta, entendido como um processo social. Mas aí, o aumento de população de rua em Santa Catarina, esse é um processo social, isso é suscetível de ser analisado com o diamante ético, obviamente. Mas é importante esse recorte, incluso porque o que eu sempre falo, eu apresento por vezes essa ferramenta para os alunos de metodologia, eu digo, olha, uma coisa importante é que você tem que ter um recorte temático. Qual é o processo social que eu estou analisando? Um recorte geográfico, porque não é a gentrificação. Não, é a gentrificação no centro de Santa Catarina, porque aí tem umas particularidades que, quando eu aplico as categorias, elas faz sentido. E um recorte histórico também. A vida toda? Não, de tal tempo a tal tempo. E, a partir de aí, sendo um processo social concreto, uma dinâmica, um fenômeno socio-histórico concreto, de luta por direitos humanos, disputas por direitos humanos, no espaço e no tempo, então, aí faz sentido a aplicação do diamante. É verdade, eu antes esqueci de responder a Rosângela, eu peço desculpa, que, claro, não dá para misturar todo com todo. Por mais que o Joaquim, eu entendo que ele, ao igual que o Boaventura, faz uma opção epistemológica, pelo pragmatismo epistemológico, e aí as coisas são avaliadas a partir das suas consequências. Então, eu posso, sim, não tem um problema de purismo epistêmico, dizer, eu não posso misturar Bourdieu com Marx. Tá, pode ser que algumas coisas não dê para misturar, mas outras dá. Aí vai depender, eu não estou dizendo... Claro, mas é verdade que isso precisa conhecimento de parte do pesquisador, porque eu não posso, por exemplo, eu vou utilizar Marx, mas vou também utilizar uma concepção de direitos humanos justnaturalistas. Meu filho, aí pare aí. Você não pode misturar justnaturalismo com Marx, porque então tem duas compreensões de mundo distintas aí por trás, dois pressupostos filosóficos diferenciados. Não pode. Mas não sendo esse tipo, não tendo contradições explícitas, se podem ter aproximações complementares, não contraditórias, não complementares. E aí eu posso, por exemplo, aproveitar a ideia de hábitos do Bourdieu com entender, até porque o Bourdieu também era um bom leitor de Marx também, não tem problema nesse sentido. Aí, obviamente, também não tem... O Joaquim traz essas categorias porque ele tem, a partir do seu próprio olhar, o seu olhar é um olhar de uma pessoa formada no marxismo, formada na teoria da cultura, formada no feminismo, então é a partir desse contexto que ele propõe as categorias. E por isso propõe essas e não propõe outras, claro. Então, agora, aproveitando isso, eu já disse que não na análise não é para aplicar necessariamente as
12 categorias, pode ser 3 categorias relacionalmente. E aí, na hora de aplicar as categorias, tendo feito esse recorte, o Joaquim dizia, nem são, assim como você não tem que usar todas as categorias, pode ser que para um determinado fenômeno social, tenha uma categoria que eu não estou colocando aqui, mas que para você seja importante. E aí você mantém a lógica do relacional, ainda que com uma categoria distinta destas 12. Sabe? Também aí uma proposta de ferramenta, como ferramenta, é aberta, você se apropria ela. Eu gosto. Por exemplo, outro dia me perguntaram, mas você como aplica a categoria da dignidade? Eu não aplico. Eu tirei, porque o debate da dignidade me leva muito longe do que eu acho que é, de fato, a pretensão da ferramenta, que é a análise dos processos de luta por direitos humanos. Então, para eu não entrar nesse debate inacabável sobre dignidade e diversidade cultural, eu deixo de lado o debate sobre dignidade. Ponto. E como é uma ferramenta, não tem problema, não é contraditório com a ferramenta. E por isso eu digo, a dignidade, para mim, está aí como um princípio orientador da luta. Mas o que é a dignidade vai depender de cada contexto sociocultural também. Porque a compreensão da dignidade está vinculada também à cosmovisão. Até porque, na teoria crítica, a dignidade é uma convenção política. Não é uma coisa metafísica nem natural. É uma convenção política. Então, por isso, se constrói também na própria dinâmica sociohistórica. Mas, muito bem, as duas perguntas absolutamente pertinentes, com esse exercício de como eu, ainda que eu me mobilize dentro de um pragmatismo epistemológico, com Dewey, todo esse debate dos pragmatistas, dos pragmáticos, também não é que dá para misturar tudo com todo, pode ter contradições explícitas, eu não posso mobilizar de maneira contraditória. Eu vou falar de novo constitucionalismo democrático latino-americano, mas minha concepção de Estado é monarquista. Meu filho, desculpa, mas vai lá. Você não está entendendo nada. Vai estudar primeiro, depois vamos falar das coisas. É assim, não é? Honestamente também. Muito bem. Algum outro comentário, alguma outra pergunta? É muito interessante essa questão, porque é uma reflexão permanente quando você escreve uma tese, uma dissertação, enfim, quando você faz uma proposta de projeto de pesquisa, o que é objeto real, o que é objeto de conhecimento, e o que é o estudo de caso que você está trabalhando, ou como eu prefiro chamar, que é o estudo de caso referência. Então, é realmente difícil em algumas temáticas você identificar. Obviamente, como você mesmo disse, Samuel e também Manuel, vocês foram bem claros, você parte da questão, né, do problema que se tem. E esse objeto real, que é o problema, ele se desgarra do circuito na medida que você vai construindo o objeto de conhecimento a partir da construção do seu objeto, que não necessariamente tem a ver com a Vila Autódromo, que sofreu remoção, no caso dos grandes eventos, e houve gentrificação, etc., ou no caso das remoções e das agressões infindáveis nos moradores de rua, porque você poderia estudar o caso da vulnerabilidade ou da desigualdade social, que seria aí o objeto que você estaria trabalhando, com exemplos distintos, né? Você poderia precipitar isso num suporte fático, tanto no caso dos moradores da favela, ou dos moradores de rua, ou mesmo os catadores de lixo, ou mesmo, enfim. E aí é muito interessante como é um desafio constante na construção desse objeto de conhecimento, você manter esse objeto, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que os exemplos que você traz, seja um estudo de caso, as referências empíricas, etc., elas estão cruzadas, né, com o seu objeto, né? Elas estão costuradas, certo? Elas
elas são semelhantes, como diria Foucault, né? Mas não são iguais, né? Não são as mesmas. Então, isso é um desafio muito interessante. Eu acho que isso é que encanta os pesquisadores, né? Até, Rosângela, porque na delimitação do objeto, você pode ter, tendo a mesma, sei lá, a mesma base material, dependendo do enfoque que você decide, da aproximação, aí muda a leitura e muda a pesquisa. No exemplo do professor Samuel, eu posso analisar o fenômeno da expulsão dos moradores das suas casas, ou posso, pode ser até a mesma pessoa que saiu da casa e foi morar na rua. Mas é distinto eu analisar o processo social de expulsão dos moradores pobres das casas no centro da cidade, o crescimento de pessoas morando na rua. Aí olha como sendo a mesma pessoa, tem duas aproximações distintas, com processos analíticos distintos. E aí vai depender, e por isso eu insisto muito com meus alunos, tá? Qual é o enfoque da sua pesquisa? Porque não é só qual é o objeto da pesquisa, como você está lendo esse fenômeno, desde onde você está querendo entender ele. E a outra coisa que eu acho também interessante é, nesse recorte que você identifica do objeto, você tem, ok, eu vou querer entender este fenômeno. Mas aí, esse fenômeno, para que seja suscetível de aplicar o diamante ético do Herrera, ele tem que ser um processo social. Porque senão, simplesmente, não é que não possa analisar. Pode analisar, só que o diamante ético não é a ferramenta para analisar ele. Por exemplo, eu quero analisar a Constituição brasileira, o direito das mulheres na Constituição brasileira. Beleza, não utilize o diamante. Agora, se você vai analisar a bancada do batom e a luta das mulheres pelo reconhecimento de seus direitos na Constituição, aí dá. Viu? Porque isso é um fenômeno social, isto é a normativa. A normativa faz parte do fenômeno social. Se eu analiso o fenômeno social, utilizo o diamante e a normativa faz parte desse análise. Por isso, de fato, na categoria instituições entra a norma, entram as leis. Mas se o que eu quero é analisar a norma, beleza, é perfeito, como é válido, mas o diamante ético não é a ferramenta para fazer essa análise. Aí você tem outras ferramentas. E não passa nada. As ferramentas têm também as suas limitações. Professor, uma observação. Um campo que poderia se abrir, pelo menos, seria o processo legislativo, né? Porque essas disputas se apresentam muito claramente, né? Esses conflitos. Exatamente. Samuel, travou um pouquinho. Travou, pode repetir? Desculpa, Samuel, mas travou um pouquinho. Pode repetir. Perfeito. Não, é porque o professor estava colocando a dificuldade e o equívoco metodológico de usar o diamante, por exemplo, para analisar a dogmática jurídica. E eu concordo bastante com isso, mas ele estava fazendo uma referência do processo legislativo, que é prévio à dogmática, como um espaço de disputa, né? Concepções de projetos. Exatamente. E aí, nesse processo legislativo, tem distintos atores que participam deles, com distintas compreensões da realidade, com distintas disposições diante dessa realidade, todos eles a partir de determinados fatores socioeconômicos com marcadores sociais específicos, cada um deles mobilizando teorias distintas. Porque aí é outra análise interessante. A teoria, mas quais são as teorias que estão em disputa detrás desse fenômeno? Porque não é igual analisar o fenômeno se eu entendo a moradia como direito que se eu entendo a moradia como mercadoria. Aí muda. Então, essa disputa também teórica, de confronto entre teorias, faz parte da análise. Por isso, a teoria faz parte das categorias do diamante ético. Ou as narrativas. E, para mim, a narrativa pode ser até mais poderosa que a teoria. Porque o que é uma narrativa? É uma teoria que circula popularmente. Quem são os grandes construtores de narrativa no Brasil? A Rede Globo, o sertanejo, entendeu? A novela.
entendeu? Como é que era a cantora de Marília Mendonça? É uma grande construtora de narrativa no Brasil. Isso tem a ver com direitos humanos? Claro. Pergunta quanto impacta isso na compreensão que as mulheres têm sobre o que é ser mulher. As músicas da Marília Mendonça. Olha como a cultura mobiliza, tem que ser entendida na hora de pensar. Eu quero discutir o direito das mulheres a uma vida livre de violência, tá? Mas como as mulheres entendem o que é violência? Como a indústria cultural participa nessa construção? Olha como se complexifica o fenômeno e a análise do fenômeno. Se eu fico, o que diz a lei, o que a lei considera, o que a lei não considera. Beleza, essa é uma coisa importante, mas não esgota o fenômeno. Eu tenho que analisar a novela da Globo, eu tenho que analisar as músicas, eu tenho que analisar os movimentos de mulheres. Olha que coisa interessante, o debate pela despenalização do aborto na Argentina. Aí tinha posições e disposições distintas dos movimentos sociais, das pessoas no parlamento, no Senado. Tinha teorias distintas se debatendo a propósito da vida, a partir do momento do qual podemos falar de pessoa humana, de não pessoa humana. Aí moviliza narrativas, moviliza teorias, moviliza atores com práticas sociais concretas, moviliza posições e disposições de cada um desses atores. Viu? Como uma aplicação a partir do diamante dessa disputa pela despenalização do aborto na Argentina. Se fosse no Brasil, a análise teria que, dessas mesmas categorias, teria outros resultados, porque são outros atores sociais, com outras narrativas se mobilizando, etc, etc. Incluso as narrativas não são as mesmas se fosse no 1998 que se é agora em 2020. Tem outras narrativas se mobilizando. Com toda a emergência da direita, com esse neoconservadorismo, etc., tem outras narrativas que você tem que considerar na hora de compreender o fenômeno. Enfim. Gente, que bom. Deu uma conversa boa, hein? Deu para uma conversa boa. Fico grato, fico grato. Não sei se tem mais alguma pergunta. Estou vendo aqui. A Kélvia pergunta. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu gostaria de perguntar se, de forma interdisciplinar, sem analisar normas, mas processos sociais na cidade, com recorte temporal anterior aos siglos XX e XXI, eu poderia utilizar o diamante Edge? Pode. Claro, vai depender de quais... Você vai dizer, eu vou analisar tal processo social em tal tempo histórico, em tal lugar. Sei lá, como foi a luta pela terra no interior de Santa Catarina, de 1920 a 1950, e aí já tem um processo concreto, um processo socio-histórico, em um lugar e um território concreto. E aí pode aplicar as categorias, claro que sim. Desculpa, mas eu acho que a Kélvia tem que se apresentar, ela é uma arquiteta. Kélvia, se apresente. Abri o vídeo aqui, não estou muito bonito não, mas vamos lá. Não se preocupe. Olá, professor, tudo bom? Olá. Tudo bem. Professor, meu nome é Kélvia Maia, eu sou estudante de mestrado do ProURB, e eu tenho pensado muito em discutir questões de direitos humanos, branquitude e a produção da cidade através de uma hegemonia e de uma estética predominantemente branca, né, alicerçada sobre essa hierarquia entre raças e que tem a prevalência de uma cultura que é europeia e depois passa, obviamente, por ter uma interferência também americana, né? Uhum. Mas como meu recorte ainda é século XVIII, século XIX, tem uma interferência muito maior da Europa, França, principalmente, né? Então, é muito mais como processo social, é discutir as relações sociais, né, as relações raciais,
e os conflitos que isso gera na cidade e como isso tem impacto, inclusive, na produção da forma da cidade, na forma como a cidade é distribuída, na sua segregação. Então, talvez o diamante fosse uma opção de metodologia de análise dessa aplicação, né, de como ter um foco nesse estudo, ou uma forma de analisar mesmo o impacto da branquitude no processo de exclusão de negros e índios, com foco, no meu foco, no caso, são negros, né, afrodescendentes e africanos, e como existe um processo de segregação mesmo dessa população e de negação de uma contribuição para o processo de produção da cidade. Sim, Está apresentada, professora? Muito bem, obrigado, muito bem. Eu que agradeço. Não, imagina, todos nós aqui, a ideia é construir coletivamente conhecimento, no diálogo de saberes, que é a ideia que nos orienta. Mas, Kelvin, eu acho ótimo, porque essa leitura, eu sempre digo, por exemplo, uma das categorias do diamante é o espaço. E aí eu digo, interessante, porque eu sempre falo com meus alunos, os grupos de pesquisa social normalmente não incorporavam geógrafos. Agora não tem nenhum grupo de pesquisa social que não tenha um geógrafo. Porque é a emergência do território como uma grande dimensão da pesquisa, para compreender o fenômeno social. É a compreensão do território. E aí, então, o Joaquim, de fato, coloca, já dando conta dessa emergência, o espaço que não só um espaço físico, obviamente, no que é o espaço de interação simbólica também territorial. E aí, com esse... na sua fala, Kelvin, a Rosângela deve lembrar, semana passada, foi muito interessante a colocação da Tula Pires, que você deve conhecer também. Na fala da Tula, teve uma fala que eu achei fantástica, eu adorei a fala da Tula no evento, coordenado pela professora Rosângela, e a Tula dizia, a distribuição do espaço da cidade no Brasil é feita a partir da letalidade. E aí, obviamente, ela está pensando na população negra, porque, de fato, a categoria analítica que a Tula estava mobilizando a partir do olhar do Fanon entre a zona do ser e a zona do não ser. E então, dá para pensar a organização, a distribuição da cidade, a organização da cidade, a partir dessa ideia de zona do ser e zona do não ser, zona de letalidade e zona de convívio, não? Civilização, barbárie, toda essa disputa se mobiliza aí. A fala da Tula, Kelvia, já foi publicada na Revista Brasileira de Direito... deixa eu vou te dizer. É na Revista Brasileira de Política Pública. Já foi publicada. Deixa eu vou ver aqui. Sim, Revista Brasileira de Políticas Públicas. É um artigo da Tula Pires, junto com Ana Flausina. Uhum. Acho que ele caiu. Parece que sim, parece que sim. Vamos aguardar. Às vezes é muita demanda para a internet, né? Então, por isso que fica instável. Peço desculpas, eu fui fechar o texto da Tula e fechei a câmera, o link da conferência. Então, esse texto da Tula eu te recomendo muito, Kelvin, porque entra diretamente nesse ponto no contexto da pandemia, mas a análise dela é nesse sentido. Revista Brasileira, no último número da Revista Brasileira de Política Pública, acabou de aparecer. Mas, de qualquer forma, eu acho que sim, o diamante tem a potencialidade na medida em que ele mobiliza
essa compreensão não só dos atores sociais, das práticas sociais, da política pública a partir das instituições, na historicidade concreta e mobilizando toda essa compreensão das posições e das disposições, incluso o tema do racismo, o tema, todo isso pode ser mobilizado como categoria na compreensão do fenômeno. Então, eu acho que sim tem uma potencialidade, eu não poderia fazer agora assim imediatamente, mas eu acho que é uma aproximação possível, pelo menos, ainda que depois não aplique como um todo, ou como estratégia metodológica, capaz é bom você fazer a leitura sobre o diamante, porque aí pode aparecer alguma categoria que você não está considerando na sua análise que você reconheça que seria interessante de trazer para análise, ok? Tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim? Ok. Sim. Muito obrigada. Perfeito. Mais alguém quer fazer algum comentário? Alguma observação? Bom, gente, então já estamos nos aproximando das 2 horas. Eu não sei, eu não tenho clareza, mas eu entendo que as oficinas também têm mais ou menos uma duração de 2 horas. E de qualquer forma, eu acho que a conversa foi assim bem produtiva, pelo menos para mim foi. As perguntas, os comentários foram bem bons para ir compreendendo cada vez mais as possibilidades de pesquisa e de construção de metodologias para analisar esses processos de luta por direitos. Então, eu só quero agradecer a todos vocês, a Rosângela, a Samuel, a Kélia, a Kelvia, a Camila, a Luciana Morim, que estava também por aqui, ainda que eu não apresentei ela, mas o Prudente, que também esteve aqui conosco durante... E não sei, eu tenho aqui um coordenador 2 do SESUC, que não sei quem é, mas eu acredito que o apoio técnico, eu quero agradecer a quem faz todo o apoio técnico, porque estes eventos online, sem esse apoio também as coisas não acontecem. Então, muito obrigado. Aqui a companheira, qual é seu nome? Meu nome é Elisa. Elisa, muito obrigado pelo apoio. De nada. Então, não tendo mais comentários, não sei se tem ou alguma outra coisa, a gente pode ir encerrando a nossa oficina. Muito obrigado, Manuel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado também, professora Rosângela. Foi um prazer também. Foi muito produtivo. Obrigado. Beleza. Então, tchau, tchau. Boa tarde para vocês. Seguimos em contato. Certo. Rosângela, tem